sejam bem-vindos ao Entre Conversas. Nosso bate-papo de hoje é sobre mitos das eleições. Bom, quem nunca ouviu alguma coisa sobre eleição, tomou aquilo como verdade e depois descobriu que era um mito? A gente trouxe o Thiago Valenciano para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Thiago, isso é muito importante e acontece muito, né? Alguma coisa que não é verdade as pessoas tomam como, não, é uma verdade isso. Isso é legal. Na política, principalmente, o que mais tem é falar mentira dizendo que é verdade. Então, a gente acaba se deparando muito com esse tipo de coisa, né? Aquele mito clássico é aquele dos votos nulos que vão anular a eleição. Em algum momento da vida, do universo, algum infeliz passou essa corrente aí. Inventou. E as pessoas estão achando que isso daí é verdade. Mas a verdade não, né? Se a gente tiver 50% ou mais dos votos brancos ou nulos, não vai mudar nada na nossa vida. Até porque a Justiça Eleitoral só considera os votos válidos para as eleições. Então, branco e nulo são totalmente descartados, né? Então, algum capeta inventou isso daí e colocou isso aí na vida da gente. E todo ano de eleição, a pergunta que eu mais respondo é essa, não é nem meu nome. É verdade, esse é um mito bem comum mesmo, né? Se mais de 50% das pessoas votarem nulo ou branco, vai ter que fazer uma nova eleição com novos candidatos. Já ouvi essa, é bem comum mesmo. É muito comum, isso daí o tempo todo aparece gente perguntando isso. E aí depois, quando você fala de voto branco, nulo, a outra questão que as pessoas normalmente dizem é qual que é a diferença de branco e nulo. Na verdade, assim, do ponto de vista prático, hoje, com a legislação eleitoral, que é de 97, nós temos 21 anos aí da nova lei eleitoral, hoje não muda nada, porque são votos inválidos, né? São votos que não vão para ninguém, nem o branco e nem o nulo. Na prática é isso, né? Na teoria a gente pode dizer que o voto branco é aquele que você, entre todos os candidatos, você não quis votar em ninguém. Tinha lá 30 candidatos disputando uma eleição, não quis votar em ninguém desses candidatos. E o nulo normalmente se atribui para quem errou ali, digitou o número errado, se confundiu, se atrapalhou ali na hora da votação. Então, na prática também não temos nenhuma mudança aí entre voto branco e nulo. Existe também um mito de que, ou não sei, né, vamos descobrir agora, que os votos brancos eles vão para o candidato que tem mais votos. Isso acontece ou não? Também não, é outro mito aí, na verdade é um mito em partes, né? Um mito meio verdadeiro. Pelo seguinte, nós temos dois sistemas de eleição no Brasil, o majoritário e o proporcional. O sistema majoritário é aqueles que os candidatos mais votados ganham a eleição. É o caso da eleição para o governo do estado, para a presidência da república e para o Senado federal. Então esses 3 votos que nós vamos depositar nas urnas nesse ano, os mais votados vão ganhar a eleição. Esses 3 aí. Já a eleição proporcional, que é para deputado federal e deputado estadual, é uma eleição que depende muito do quociente eleitoral, né? Que é a divisão do total de votos válidos, a gente tira os brancos e os nulos, pelo número de cadeiras que estão em disputas. Aqui no Paraná, nós temos 54 cadeiras para a Assembleia Legislativa e 30 deputados federais representando o nosso estado lá em Brasília. Então, quando você divide esses votos válidos pelo número de cadeiras, você acaba tendo esse quociente eleitoral que vai dar a quantidade de cadeiras que cada partido ou cada coligação vai ter. E aí é por isso que os brancos Exatamente. Influenciando. E aí, você vê que a explicação é meio longa para conseguir chegar no resultado. No ponto, E aí, por isso que os brancos podem acabar influenciando de alguma forma, porque aí os partidos que tendem a ter mais votos, ou as coligações que têm mais voto, podem de alguma forma ou outra se beneficiar em relação a isso. Eu estou curioso para saber nas eleições desse ano se a gente vai ter uma quantidade alta de brancos e nulos, porque toda eleição todo mundo fala, o brasileiro está insatisfeito, as pessoas não querem saber de política. Mas na hora H sempre alguém acaba votando em alguém. Escolhe, né, alguma coisa. Dentro disso que você falou também, existe uma outra questão que nem sempre o mais votado é o eleito. Tem a parte do proporcional, existe a proporcional, né, que são os cargos de deputado e tudo mais, que não vale para presidente, governador e tudo mais. Né? Exatamente, é uma outra dúvida aí, né? Por que eu votei no meu candidato, ele fez lá 100 mil votos e não ganhou a eleição? Porque no sistema proporcional, que são para essas eleições legislativas aí, de deputado estadual e deputado federal, a lógica que foi criada quando se estabeleceu esse sistema é que a proporção, por isso que o nome dele é proporcional, né? Que a proporção do número de partidos existentes esteja representada dentro da Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados. Por isso que é um voto proporcional. A maior proporção dos partidos possíveis devem estar representados no parlamento, que é a Casa do Povo. Então a ideia é que quanto mais partidos a gente tem, mais as pessoas vão conseguir discutir. Então, por isso que nem sempre o mais votado é o eleito, né? O partido precisa atingir essa quantidade de votos do quociente eleitoral para daí a gente ter
algum tipo de cadeira, algum tipo de representação. Para a gente ter uma ideia, aí no Paraná, nas últimas eleições, esse número para deputado estadual ficou em 107 mil votos e para deputado federal em 190 mil. Então é uma tendência aí, deve se manter esses números. Muitos acham que vai cair bastante, toda eleição se fala que vai cair, mas toda eleição aumenta. Eu sempre falo que vai aumentar, todo mundo me chama de louco, mas tenho conseguido ganhar esse debate. Eu estou curioso para saber esse ano se vai aumentar ou se vai diminuir esse número aí. Essa nossa conversa é baseada até num artigo que o TRE divulgou, né, que fala sobre esses mitos mesmo, e tem uma lista infinita lá, né, de coisas que as pessoas dizem. Como é que você enxerga a importância de, além de pesquisar sobre o candidato que você vai votar, sobre essas coisas que são detalhes que é importante todo mundo saber, porque todo mundo participa, né, do período eleitoral? Assim, as pessoas acabam se envolvendo aí na política de alguma forma. A gente fala, eu não gosto de política e tal, mas quando você menos vê, você já está curtindo, compartilhando as coisas, discutindo, brigando ali nas redes sociais. As pessoas acham que não gostam, mas defendendo alguma ideologia. No final das contas, a gente sempre acaba falando de política. É importante saber por quê. Porque quando você sabe as regras de um jogo que você vai jogar, fica muito mais fácil para você entender quem você vai escolher. Quando você monta um time de futebol lá com 11 jogadores, ou 11 jogadoras, você não vai tentar escalar o melhor para cada posição? Então você precisa entender as regras do jogo para colocar o melhor atleta para cada posição. Na política, a analogia é a mesma. Quer dizer, você precisa saber o que faz cada posição em campo para você conseguir escolher o seu melhor candidato. Por isso que é importante sim saber, de fato, como que funciona o sistema político brasileiro e principalmente o sistema eleitoral, que é o tema aí da nossa conversa, para você escolher o candidato. Dentro disso, usando alguns desses mitos ou criando em verdade sobre até os próprios candidatos, alguns se beneficiam disso, né? Dessa situação. Então vota aqui porque vai acontecer isso, alguma coisa que nem tem a ver, né? Sim, se criou aí no Brasil uma espécie de teoria do voto útil, né? Preciso votar utilmente, porque eu voto naquele que está ganhando, eu vou votar naquele que vai dar resultado, eu vou votar naquele que está na frente. Mas não, né? Os candidatos tentam até se beneficiar com isso. Hoje, com a internet, melhorou muito esse tipo de coisa, porque a gente tem a possibilidade de denúncia, tem a possibilidade de contrapor o argumento da pessoa no ato, tem a possibilidade da Justiça Eleitoral solicitar que uma postagem seja retirada ou que um programa eleitoral saia do ar. Então, esse tipo de trucagem ou de mentira, o eleitor já está ficando um pouco mais esperto, né? A gente está melhorando muito em relação a isso. O eleitor já está de olho vivo para saber se esse tipo de mentira aí que foi inventada vai de fato prosperar daí para frente, né? Outra coisa interessante e diferente, essa eu nunca tinha ouvido, se você justificar o seu voto 3 vezes, seu título é cancelado. Na verdade, não muda nada, né? O seu título vai continuar mantendo ali. As pessoas acabam... Só não vai ter oportunidade de participar. Você só não vai participar, não vai votar em ninguém, mas as coisas continuam. Por quê? Porque o fato é que hoje no Brasil o voto não é obrigatório, né? As pessoas acham que, eu sou obrigado a votar. Não, tá bem claro lá que o alistamento eleitoral é obrigatório. Então você tem que ter o título de eleitor, você tem que estar alistado. Mas se eu quiser passar minha vida inteira justificando, ou se eu não quiser votar e pagar uma multa lá de 5 e poucos reais, eu posso. Infelizmente, eu dou deixando a possibilidade de eu escolher algum futuro para o meu país para outra pessoa, mas é possível isso hoje. Então eu sempre digo, né, que o alistamento é obrigatório, mas ir lá votar, o ato de comparecer para votar, conheço várias pessoas que anos e anos justificam o voto, né? Tanto que a Justiça Eleitoral fez recentemente o recadastramento biométrico. Parece que foi uma invenção, além para dar mais segurança para as eleições, né? Parece que a Justiça inventa coisa para gastar dinheiro onde não tem, mas na verdade tem sentido. Por quê? Recadastramento biométrico, a pessoa teve que comprovar onde ela morava, comprovar a residência. Então você eliminou uma quantidade gigantesca de eleitores que já saíram de uma determinada cidade há anos e estavam indo lá só justificando e criando número para nada, né? Legal. A gente vai deixar então o link para todo mundo, se quiser acessar e ver outros, tem vários outros lá para tirar dúvida, né, para ver, mas eu queria que você deixasse por final um alerta sobre isso, se informar. É uma função muito importante do cidadão, né, um momento muito importante. Então participar, se informar, estudar não só sobre o candidato, mas sobre a eleição em si. Assim, diferentemente dos outros temas aí, a política parece que ela só aparece a cada 2 anos. Mas vocês aqui na Unicesumar, né, acabam tocando no tema quase que o tempo todo. Isso é muito importante, por quê? Porque a gente precisa levar um pouco mais de cidadania para as pessoas, né? As pessoas precisam participar, se envolver mais na vida política, né? Não adianta a gente falar que o político só aparece de 4 em 4 anos, sendo que você não vai procurar ele.
Eu já falei isso esses dias aqui no Comunidade do Conhecimento, né? As pessoas falam, o político só aparece a cada 4 anos. Sim, ele tem que aparecer agora para buscar o voto, mas você também tem o seu papel de procurá-lo, de saber o que ele fez, de saber qual que é a atribuição do cargo dele, de analisar os projetos que ele colocou lá quando ele é parlamentar, ou os projetos que ele desenvolveu quando ele é do Poder Executivo. Então, o alerta maior é para que as pessoas percam um tempinho aí e ganhem muitos anos tentando conhecer mais a política, né? Você perde poucos tempos no seu dia, mas você vai ganhar 4 anos de maior tranquilidade, né? E aproveitar esse momento de debate. As pessoas estão batendo ideias, algumas com mais respeito, outras com menos, mas o importante é que as pessoas começaram a debater e enxergar que a política tem uma importância aí no país. Legal, obrigada, viu, por ter vindo. A gente que agradece aí o convite e, mais uma vez, parabenizar a Unicesumar aí e a TV por esse espaço. Legal. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Lembrando, então, o link do artigo está aqui para quem quiser acessar. Também tem as nossas redes sociais. Nós somos TV Unicesumar em todas elas. Então, você pode bater um papo com a gente por lá, tá bom? Até a próxima.